nosso programa de hoje vai falar sobre o militar brasileiro, sobre as Forças Armadas, sobre o sucateamento dessas Forças Armadas. E olha, pior do que o sucateamento de tudo que ela tem, é o sucateamento moral. É aquele que pesa sobre o cidadão, a cidadã, que serve ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica no nosso Brasil. Nós temos acompanhado algumas coisas que vão acontecendo no âmbito do Legislativo brasileiro. No Senado brasileiro se tratou deste assunto graças a uma ação do senador Paulo Paim, e na Câmara dos Deputados também graças à ação do deputado Isalci Lucas. Pouco ou quase nada se fala. A necessidade real de que o militar brasileiro faça parte da vida brasileira. Eu já cheguei a comentar aqui, eu não consigo entender que em determinados momentos, como as enchentes que nós vimos agora no norte do país, não tenhamos ali a participação efetiva do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Cai uma ponte. Eu me lembro dos bons e áureos tempos em que essa ponte era colocada do dia para a noite graças a uma ação das Forças Armadas brasileiras. E agora? Aonde é que está o militar brasileiro? O que é que ele pode e o que ele deve fazer? Sucatearam tudo. Esta é a grande verdade. Esta é a grande realidade. Para a gente tratar desse assunto, trago aqui o deputado Isalci Lucas. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado mais uma vez. Não sabia, você pertenceu às Forças Armadas. Eu fiz CDPOE aqui em Brasília. Fiquei em primeiro lugar, inclusive. Fui homenageado a semana passada. Recebi lá um documento, inclusive, né, que eu não tinha conhecimento, que são minhas notas, né, de quando eu fiquei em primeiro lugar. Recebi uma espada, foi muito bacana. Então, é muito bom quando você retorna à casa assim e recebe uma homenagem, né? Claro. Também fosse comemoração do 54º aniversário do 32. E fui para a NIF, inclusive. Nós vamos conversar durante o programa. Uhum. A primeira turma, eu fui para a NIF da turma, mas foi a primeira turma que se formou sem dar um tiro. E depois eu vou contar para você o porquê. Não é porque não quis atirar, não, né? Que era necessário, né? Não, mas sabe, olha só, o que aconteceu? Nós temos aqui em Formosa uma fazenda do Exército, certo, onde você faz os exercícios. A presidenta Dilma passou numa viagem que ela fez, ela teve que deslocar um pouco o avião, porque estava em operação na fazenda. Ela simplesmente mandou parar a partir dali, não queria saber de nada, até ela saber o que. Ficou 2 anos, praticamente, sem operação na fazenda. Real necessária. Uma coisa absurda. Então, essa turma, por incrível que pareça, né, ela foi formada sem dar um tiro de canhão, de obuses, né, no NPOR. Tá bem. Deixa eu apresentar os demais convidados. Estou aqui com a Miriam Cristina Stein. Né? Hoje eu não vou falar aquele nome todo, não. Né? Presidente da AMARP Mulher. Isso, com muita Vamos honra. dizer que é a AMARP, né? Porque logo em seguida eu vou apresentar o meu amigo também. Associação dos Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas. Né? Hoje em dia é uma preocupação muito grande. Eu, como esposa de militar, eu presencio o que está acontecendo nas Forças Armadas, em especial no Exército. Certo. Eu sou filha de militar também, meu pai é coronel, agora R1, né, aposentado, né, da reserva. Uhum. E o meu marido é capitão do Exército. Então, eu tenho acompanhado uma série de coisas, né, que nos incomodam e que entristece muito a família das Forças Armadas, que ela sempre está presente aí para apoiar o Brasil. Historicamente, as Forças Armadas, ela sempre teve aquele papel de união nacional. E é isso a nossa intenção, é manter essa união. Houveram movimentos separatistas na nossa história aí, e as Forças Armadas sempre estiveram lá presentes para quê? Para unir essas forças. Tanto é que hoje em dia o Brasil ele está em destaque com relação a isso. Nós não temos problemas territorial com nenhum outro país. Por quê? Graças a esse trabalho das Forças Armadas, né? Então, apresentando também o Genivaldo da Silva, ele é presidente da AMARP,
É tanta letrinha na frente, né, amigo? Tantas Né? letrinhas. Seja bem-vindo mais uma vez, Muito Genivaldo. obrigado por tudo. Boa tarde, Genivaldo da Silva, presidente da MARP, Associação dos Militares da Reserva, pensionista reformado das nossas Forças Armadas Brasileiras. Estou aqui presente para falar em nome dos nossos militares da Reserva, pensionista reformado. A lei me faculta, eu sempre falo da lei, a lei 7.524, 17 de julho de 86, sancionado pelo presidente Sarney. A súmula 56 do Supremo Tribunal Federal dá direito a mim, como presidente de uma associação, a se pronunciar com referência a todas as questões, inclusive politicamente. Eu falo isso para que os nossos militares da reserva anotem essa lei e coloquem na pauta e diga para todos, eu falo em nome da lei. Estou presente aqui também para falar das nossas perdas salariais das Forças Armadas, que, aliás, são muitas. Na verdade, é um peso enorme, né? Agora, por que o militar da ativa não pode botar a boca no trombone? Pois é, esse é o regulamento, né? Mas deixa eu dizer para você, esse é o grande problema no Brasil. Em termos de recursos humanos, nós chegamos no fundo do poço em termos das Forças Armadas. Para você ter ideia, eu vou te dar 2 exemplos. Um policial aqui, soldado da Polícia Militar, ganha mais hoje do que um oficial das Forças Armadas. Olha o absurdo. Você sabe que os cubanos estão recebendo R$10 mil de salário, mais alimentação e moradia. Os médicos do HFA, do Hospital das Forças Armadas, o edital, R$3.194. Então, o que a gente percebe claramente é que a presidenta Dilma tem realmente uma discriminação com as Forças Armadas. É muito claro isso. Né? Mas isso não vem da presidente Dilma. Eu vou defendê-la também. Vem. Aí é coisa lá do passado, amigo. Não é. O cidadão mais representativo do seu partido, eu sou obrigado a pegar no pé. O Fernando Henrique ficou devendo da mesma maneira. Não, evidente que poderia ter, mas veja bem, o PSDB resgatou a questão da estabilidade econômica. A partir daí é que você tinha como fazer os ajustes das coisas. Agora, as Forças Armadas, e eu não tenho dúvida nenhuma, eu vejo o rancor, né, a forma como eles tratam as Forças Armadas. Eu fiz agora uma comissão geral. Você chega a dizer que é rancor mas mesmo? Não tenha dúvida, é revanchismo mesmo, assim, aberto. Você viu agora a sessão solene dos 50 anos lá de 64, não deixaram nem o Bolsonaro falar, quer dizer, viraram as costas. Que democracia é essa? Né? Na prática não há democracia. Né? O que eles, inclusive, tentam inverter hoje é que na prática 64 houve realmente o apoio da população. O que eles queriam implantar em 64 era realmente o regime cubano no Brasil. Evidente que depois de 64, 68 principalmente, aí sim, daqui que realmente a ditadura veio. Mas até então tinha todo o apoio. Agora, a presidenta Dilma, eu estou tratando essa questão do HFA tem 2 anos e ninguém resolve isso. Aprovamos agora, Você depois... falou quantas vezes aqui? Várias vezes. Aprovei agora na Comissão de Defesa Nacional um requerimento convocando a ministra do Orçamento, né, a Miriam Belchior, exatamente para tratar dessa questão. É inadmissível isso, o soldado ganha mais do que um oficial das Forças Armadas. Não está errado o soldado ganhar. Eu estou achando que o que está errado é você não ter feito a devida valorização Mas do salário do cidadão lá. Deixa eu dizer para você, o Brasil, em termos de recursos humanos, está totalmente distorcido. O que acontece? A categoria menor, por exemplo, auditores fiscais, é um grupo menor que tem capacidade de fazer greve. Como é a arrecadação para o governo, o que eles pedem, eles conseguem. Quando você tem uma categoria que pode fazer greve, uma categoria maior, já é prejudicada. Agora, as Forças Armadas sequer podem fazer greve. Então, não podem fazer greve, não pode mobilizar. Tem essa questão da Presidente da República. Não há por parte do Ministro da Defesa, uma defesa intransigente, porque eles têm esse negócio do regulamento, eles têm medo até de falar. Então, por isso é que a Força Armada está desse jeito. Você ouve, por exemplo, num ano como esse, né? É um ano de fazer-se promessas e tomara que se cumpra. Mas o peso político do militar brasileiro, o Renato Augusto... São milhões. Estava falando lá de Salvador, Bahia, Genivaldo, e lembrando exatamente o que é que se pode fazer em termos, né, dentro da própria política. Há um peso enorme do voto do militar. Perfeito. Eu queria, inclusive, informar a todos aqui presentes, os nossos brasileiros, que são 8 milhões de votos.
8 milhões de votos no nosso Brasil. Da família militar. Família militar, 8 milhões. Reserva pensionista reformado das Forças Armadas Brasileiras. Eu sempre tenho citado que não é 8 mil, é 8 milhões. E quero, inclusive, agradecer aqui ao nosso ilustre deputado Zalci, que tem nos apoiado sempre, marcando as audiências, buscando essa aproximação com a presidente Dilma Rousseff, que ela não nos atende de forma alguma. Nós temos pagamento 28%, que é a lei 8.622,93, há 13 anos na Câmara Federal, discutindo com a participação de Vossa Excelência aqui presente, que nós agradecemos. Em meu nome, nós somos 8 milhões que agradecem aqui a sua participação, Vossa Excelência, por tudo que o senhor tem feito. Inclusive, não só com referência ao nosso salário, defasadíssimo, mas com outra referência também que eu vou citar aqui na próxima... Há uma questão... Isso é gravíssimo, deixa eu dizer para você o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal decidiu, já está decidido, que tem que pagar para as Forças Armadas 28,86, que é aquela questão dos planos. Então é inquestionável, já é uma decisão do Supremo. E mesmo assim, o governo não paga. Sequer está no orçamento do ano que vem. Quer dizer, e se fizeram a proposta de dividir em 3 vezes... Decisão judicial decisão do na Supremo mais Tribunal alta Federal. instância. Então, é uma coisa absurda, né? Como eles não podem se manifestar, agora as mulheres dos militares eles falam um pouquinho mais. Mas os militares... Ai dos militares, não, e se mesmo não fosse elas, a figura e da mesmo esposa, elas né? manifestando, Da eles também correm o risco de serem penalizados, transferidos, porque você sabe que militar está sujeito a mudar de cidade quando eles querem. Agora, como é que fica essa situação? Vem uma pergunta do Sandro Augusto, lá do Rio de Janeiro, que achei interessante. A unificação de salários nesse país, principalmente do militar. Não teria... Totalmente distorcido. Rolou uma PEC 300 pensando no policial, militar e bombeiro. Não dá para fazer a mesma coisa. Não está na hora, assim como você sabe que há uma certa diferença entre o senador, o deputado federal, o deputado estadual ou distrital como o nosso aqui, depois vem o vereador. Quer dizer, há uma escada. A PEC 300 é para você padronizar o salário dos militares, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Certo. Que cada estado tem o seu. Agora, as Forças Armadas, ela já é padronizada. Agora, a distorção é com outras atividades. Com esse padrão que está aí... Vou dar um exemplo para você. No Ministério da Agricultura, o engenheiro hoje do INCRA ganha 4 mil. O engenheiro do Ministério da Agricultura, que era a mesma coisa, ganha 12. Então, quer dizer, não tem nenhum controle e nenhum planejamento de recursos humanos. Quer dizer, quem grita mais, quem faz mais greve, quem tem capacidade de mobilizar, consegue mais. Quer dizer, então, infelizmente, é falta de planejamento. O Carlos Alberto de Uberlândia está fazendo uma colocação. Os militares nunca foram lembrados dentro do legislativo brasileiro. Isso é verdade? Olha, como até o deputado Zalci falou, a perseguição por parte da... Ele é um canto solo, parece que ele mais um parlamentar. Ele, graças a Deus... 513 e são 2 assoviando a mesma graças música. a Deus nós temos alguém que está levantando essa bandeira. O que acontece é o seguinte, a Constituição proíbe o militar de fazer greve e de se sindicalizar. Só que nós temos que ter na cabeça do militar brasileiro que nós, só das Forças Armadas do Exército, são mais de 240 mil militares, sem contar os mais de 8 mil militares aposentados e pensionistas. Certo. Então é um número muito grande, um número muito representativo, que pode fazer a diferença numa eleição. O que acontece? Que nós vemos o seguinte, a presidente Dilma, ela nos trata com total indiferença. É constante, é velado, é claro. A família militar está aqui pedindo socorro e pela primeira vez ela foi ouvida, tanto pelo senador Paim como pelo deputado Zalci. E nós seremos eternamente gratos à palavra dele. O que aconteceu? Há anos atrás existia o comandante que era exercido, o comando do Exército, Marinha e Aeronáutica, que era exercido pelos seus respectivos ministros. Aí eles criaram a figura do ministro da Defesa. Então, o que acontece? O ministro da Defesa, ele é uma escolha da presidente Dilma. Atualmente, o nosso ministro da Defesa, às vezes eu tenho a sensação que ele não escuta, que ele não vê e que ele não quer ouvir o clamor da tropa. É isso que acontece.
Abaixo do ministro da Defesa, que no caso é um cargo político, nós temos os comandantes das forças. Esses comandantes das forças, ele é escolhido por uma lista composta pelo Estado-Maior, por exemplo. O Estado-Maior do Exército manda 4 nomes, né, para presidente, e essa presidente da República vai dizer: eu acho que quem deve assumir o comando do Exército é o general Enzo, como está agora. E o general Enzo, ele não tem uma figura política. O que ele tem que defender? Ele tem que defender os interesses dos militares das Forças Armadas. Então, quando acontece o que está cobrando pagamentos 28%, quem teria obrigação, até mesmo moral, era o comandante, o general Enzo, de já chegar e falar: gente, vamos pagar isso? Isso não é insignificante. Mas será que ele tem força para isso, Isalci? Ele tem força, ele tem a tropa com ele. Mas ele tem o dinheiro para fazer um pagamento desse? Mas ele tem como fazer essa pressão junto ao ministro da Defesa. E não está ocorrendo essa pressão junto ao ministro da Defesa. Olha, Você deixa eu dizer está para você, é interessante. Eu tive outro dia conversando com o ministro e ele reclamava que ele não conseguia audiência com a Dilma, com a presidenta Dilma. Aí ele ligou para o Gilberto Carvalho, que é também ministro, e disse assim: poxa, eu não consigo falar com a... Ainda bem que você não consegue, porque eu consigo todo dia e não gostaria de fazer, porque ela é muito difícil. Mas eu quero dizer o seguinte: o que falta realmente é prestigiar um pouco mais. Porque eu vou dizer para você, tudo que tem de dificuldade no Brasil, chama o militar. Tem dengue, chama o exército. Tem uma calamidade, pouco, chama o exército. E vou dizer para você hoje. O Rio de Janeiro agora está uma prova mais do que evidente disso. E quem chama, né? a Rocinha, chama o exército. Então é o seguinte, tudo que tem dificuldade chama o exército. Agora, o que está acontecendo na prática é que não está tendo realmente a contrapartida. Vários projetos maravilhosos, por exemplo. Nós temos uma fronteira hoje de mais de 8 milhões de quilômetros para ser protegida. E quem faz essa proteção são as Forças Armadas. Nós temos o pré-sal, que quem protege o pré-sal é as Forças Armadas. Eu ia lembrar, que agora, tem que lembrar só para a fronteira com os países vizinhos, tem que lembrar do pré-sal que está aqui na nossa frente. E vou dizer para frente. você, as drogas hoje que estão no país, entram pela fronteira. Então, se a gente reduzisse a entrada das drogas no Brasil, diminuiria muito o custo da saúde, uma série de outros problemas, além dessa crise que está aí das drogas. Então, aí você tem os investimentos, os belos projetos que tem, porque a Marinha tem projeto do submarino, inclusive atômico, você tem o Exército com o CISFRON, que é para controlar a fronteira brasileira, e aí simplesmente contingencia o orçamento, corta o orçamento. O ano passado eles compraram 10 mil carros para o Exército, para as Forças Armadas. Esqueceram que tem que ter combustível, que tem que ter seguro, que tem que ter manutenção e tem que levar esse carro da fábrica para o Estado, né? Claro. Ou para os municípios. E tem que ser um carro devidamente adaptado, né? É uma loucura. Então, eu fico assim, imaginando, o que está faltando nesse país é isso, é um planejamento. Não tem sentido, cada ministério é um governo diferente, aí a remuneração é diferente, tudo é diferente. Então, o que está faltando é um projeto de nação, de Estado, coisa que não tem no Brasil. E os militares, em função da questão, né, de 64, acaba sendo penalizado. Inclusive, gente que nem na época era militar, está sendo penalizado, né? Então, olha, deixa eu dar mais um recadinho ao problema. telespectador. O nosso telefone fixo continua com problema, né? E aí nós estamos nos valendo de mensagens para o 9954-5567. Você que está fora de Brasília, 61 para nós aqui. Salário, amigo. Salário das Forças Armadas Brasileiras. como diz Chicanese. É desse tamanhozinho mesmo? Pequeno, muito pequeno. Hoje um capitão do Exército Brasileiro com 27 anos de serviço, R$9.000. Um subtenente das Forças Armadas Brasileiras hoje, R$4.500. Eu tive a felicidade de falar na comissão parlamentar ao lado de Vossa Excelência, nosso deputado ilustre aqui, Isalci, que sempre nos deu essa oportunidade. Quero sempre falar o nome dele e parabenizar. O senador da República, muito fácil de agradecer, o senador Paulo Paim. Paulo Paim. Mas com referência a salário, o segundo sargento das Forças Armadas Brasileiras hoje, R$3.000. 13 mil, está aqui meu contra-cheque. Gostaria que filmasse, por favor. Enquanto no executivo... Eu gostaria que filmasse meu contra-cheque. Enquanto no executivo as pessoas... R$3.000. Zalci, obrigado. No executivo... 32 anos de serviço, R$3.000 Dá para mostrar, Joãozinho? O salário que recebe um militar das Forças Armadas Brasileiras. Não gostaria de falar da segurança pública, que eu... Aliás, o nosso ilustre deputado agora, falou... antes de você falar, se tem uma coisa que eu estava assistindo, revendo,
né? Os encontros que vocês tiveram lá na Câmara, né? No dia 11, você lá, e o Paulo Paim no Senado. E alguém citou sobre 16 centavos. Esse é o valor pago por cada dependente, é o salário família pago. Meu É Deus humilhante, do céu. é humilhante. Está marcado. É humilhante o militar. É humilhante. Está marcado no meu contra-cheque, 16 centavos. 16 centavos, Isalci. Fica mais caro do que botar esse negócio aí. É, e você vê o seguinte, o militar, ele... Não paga a tinta. paga Não tinta, paga a esse tinta. No executivo, a pessoa ela faz um curso de especialização, ela acumula aquele valor. Fez o segundo curso, é acumulativo aquele valor, aquela gratificação. Nas Forças Armadas é o seguinte, você fez um curso, você perde o anterior, nada é cumulativo. Então, nas Forças Armadas, hoje em dia, um contra-cheque do militar, se você olhar o contra-cheque do seu Genivaldo, o senhor vai ver que ele paga o FUSEX. E, além de pagar o FUSEX, se ele fizer qualquer procedimento dentro do Hospital das Forças Armadas, ele vai pagar 20%. É que fique claro, eu não estou reclamando do FUSEX, é muito bom, não podemos reclamar, mas não é de graça. A moradia do militar que mora nesses PNRs funcionais, ela também é paga. Então, os militares, ele tem uma série de descontos que às vezes a pessoa, o civil, ele acha que não existe. E outra coisa... Aquela senhora que veio do Rio de Janeiro no encontro com o Kelma Paulo Costa. Paim, ela falava de um salário de R$1.000 e poucos, parece que o esposo dela ganha. É frustrante. E que não pagaria o aluguel no morro. Ela citou uma daquelas... Pois é, e se eu pergunto para o senhor, o que acontece? Agora nós temos no Rio de Janeiro o pessoal subindo o morro. Agora, aquele soldado que ele não teve o preparo de policiamento, porque a função das Forças Armadas não é a função de polícia, ele está subindo o morro para cumprir o que o comandante dele falou. Ele vai subir naquele morro, que muitas das vezes a mãe dele mora lá dentro, ele mora lá dentro. Qual é a situação, qual é a proteção que esse militar, que às vezes ganha, um soldado, um conscrito, que às vezes ganha menos de um salário mínimo, porque tem uma série de descontos, como ele vai conseguir exercer? E exerce. O que eu acho bonito é isso, porque tanto as obras do PAC, 40% das obras do PAC foi finalizada pela ajuda dos militares das Forças Armadas. Mesmo ele ganhando uma miséria, ele vai lá e ele vai cumprir a missão dele direitinho. Mas eu me pergunto, até quando o militar vai estar lá para cumprir? Porque a evasão dos militares está sendo tamanha. Mas isso já está sendo sentido, né? Eu tenho dito, muita gente está deixando as Forças Armadas para indo para a iniciativa privada. Exatamente. Principalmente, né, porque você tem belas escolas, né? Engenheiros, por exemplo, hoje, no segundo ano de engenharia do ITA, o pessoal já está sendo contratado pelas empresas. Mas deixa eu dizer para você, uma das coisas boas também das Forças Armadas é que o índice de corrupção é zero, praticamente, é mínimo. E eu disse aqui já no programa, né, eu estive conversando com o comandante aquela vez, e disse o seguinte, que ele gostaria muito de botar uma plaquinha nas obras do Exército. Aqui começa a obra do Exército, aqui termina a obra do Exército. Porque as obras que são feitas pelo Exército, pelas Forças Armadas... Elas acontecem, né? Acontecem, obedecem às especificações, não tem superfaturamento, não tem aditivo, totalmente contrário ao que da iniciativa privada, que antes de terminar a obra, você vê a transposição do Rio São Francisco, a parte que o Exército fez está pronta. A parte que as empresas fizeram, já tem que fazer de novo. Né? Agora, quase tudo, ou praticamente tudo, passa por dentro do legislativo brasileiro. Não há o que não se solucione, não que se busque solução sem passar dentro do Congresso Nacional. Agora, por que a gente não encontra tanto amparo e ouve vozes, como diz o outro, isoladas dentro do Congresso falando da importância de corrigir um erro do sucateamento das Forças Armadas brasileiras? Eu vou dizer muito claramente, é porque a maioria, digo hoje, claro, a maioria dos políticos hoje, infelizmente, estão preocupados com a sua reeleição ou com o projeto de poder. Então você vê toda semana o que está acontecendo. Agora, o vice-presidente da Câmara. Né? Aí vem a Petrobras. Terrível, né? Cada dia vem uma coisa diferente. Então, as pessoas ficam preocupadas com a campanha, como arrecadar recursos, porque ninguém se elege sem recursos, aí distribui o governo todo, e você vê as maracutaias que fazem, e não tem tempo para cuidar do que tem que fazer, que é um planejamento para a nação, fazer essa questão dos recursos humanos, que é inadmissível você ter a comparação do policial militar com os oficiais das Forças Armadas, é inadmissível você ter um engenheiro do mesmo governo, porque na prática quem paga tudo isso aí somos nós, contribuintes. Claro. O que eu fico assim admirado, falei na CNI semana passada, na Confederação Nacional da Indústria,
os nossos empresários, não digo que são frouxos, mas são muito omissos. Eles pagam impostos, ali uma dificuldade danada. E aí eu estou dizendo para eles, gente, este governo não tem nenhum controle de gasto público. Na arrecadação, são experts, né? Você já deve ter recebido sua declaração pronta. É só apertar um botãozinho confirmando. Agora, o gasto público, agora a grana, para onde vai a grana, eles não têm controle nenhum, né? Então, o que está faltando realmente é isso. É alguém que tem um planejamento. Não, eles têm controle. Tem controle da minha grana que recebo salário. Não, né? Eu já recebo. Você vê o assalariado? Não, vocês, então, assalariado. Olha, sabe quanto a tabela de imposto de renda que determina o desconto do imposto de renda na fonte? Está defasado 62%. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Eles, né? Lógico, e vão criando cada dia um imposto diferente, uma taxa diferente, e as coisas vão acontecendo. É uma vergonha. Quando a gente vê, é que o PT coloca o Brasil é um país de todos. Quem são esses todos? Porque o que eu estou vendo aqui é uma torre de Babel, que cada um lá dentro do Congresso fala o que bem entende. Graças a Deus, o deputado Exalci acolheu o que os militares vão lá, porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Militares de diversos locais do Brasil se juntam lá para ficar batendo nos gabinetes, às vezes sem o dinheiro para ter o almoço para comer. E sabe como eles são recebidos? Com tapinha nas costas, cafezinho e manda embora. Aí o que acontece? O deputado Exalci, ele nos deu essa atenção. E isso tem que ficar claro na sua memória que está aí do outro lado, verificando isso daí. O que eu vejo agora, por exemplo, uma coisa triste. A AMARP, que o senhor Genivaldo é presidente, é uma associação que luta pelos militares. Há 10 anos lutando. Nós sobrevivemos como? Com a contribuição mensal daquele que pode ajudar. Mas como que o senhor vai exigir a contribuição mensal de alguém que ganha tão pouco? Resultado, semana passada nós fomos despejados. Só se ele cobrar os 16 centavos que ele recebe. Pois é. Semana passada a nossa AMARP foi despejada. Nós tivemos que sair, o senhor Genivaldo teve que sair com as coisinhas dele nas costas, defendendo a família militar. E agora? Teve que mudar, inclusive, você mudou a sede, não mudou? Mudou. Exatamente para poder dar conta de pagar o aluguel, não mudou? Mudei. Exatamente, confirmo as palavras aqui da nossa vice-presidente da AMAR. É uma satisfação enorme apresentá-la, porque ela vai ser uma grande representante aqui dos nossos militares e dos nossos amigos civis também. Com a presença de alguns, que acho que não tem, hoje eu não poderia citar nome. Mas com certeza que nós vamos dar um apoio àqueles que abriram as portas para os nossos militares. Agora eu posso citar o deputado Exalci e o nosso senador Paulo Paim. Sempre falando do senador Paulo Paim. Eu queria só fazer uma complementação. Nós somos 81 senadores da República, 513 deputados federal. Vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Sabe quem nos recebeu? Deputado Exalci, graças a ele que abriu as portas. Paulo. E, aliás, não abriu a porta agora, não. Isso aqui há muito tempo. Naquele encontro com o senador Paulo Paim, ele fez questão de dizer que você vai lá todo dia, outro dia também. E ele gosta disso. Então, sou um parlamentar que nós temos que referenciar. Tá certo. Tá? Não podemos esquecer, parlamentar. Acabei de citar. 81 senadores, 513, mas só um ou dois está aqui um presente. E abrir as portas para os nossos militares das Forças Armadas Brasileiras. Não travam as mulheres dos militares, não? Vamos honrar, olha, aquela senhora que veio do Rio de Janeiro, como é que é o nome dela? A Kelma Costa, uma guerreira da causa militar. Vamos lembrar da Ivone Luzardo, que cumpriu um papel importante. Foi de uma, eu ia dizer, muito doida, necessária naquele momento em que ela fez os panelaços lá embaixo no Congresso, né? Mas na você quer ver uma dos coisa? Ministérios. E olha, e ai de nós não fosse. Ai de nós, O que acontece da Ivone com aquelas mulheres. Não, todas as mulheres são necessárias no trabalho. O que acontece? Elas, hoje em dia, a Kelma, a Ivone, a Kelma é mulher de militar da reserva. Eu sou a única esposa de militar da ativa. Muitas das vezes eu estou aqui na frente e eu estou com medo do meu marido chegar e ser transferido para um outro lugar. Por quê? Porque eu estou falando às vezes demais. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a mudança não depende de um, depende de todos. E por isso eu realmente não vou me calar e eu vou sempre estar aqui lutando pelo que eu acho que é certo. Tudo bem. Aqui você pode vir tantas vezes, porque aqui a gente fala de tudo, inclusive. Para a gente arrematar, Exalci, o Anderson, que trabalha no HFA, né, lembrou que realmente salário de médico por lá anda triste. Não, né? já pediram vários pedidos de demissão. E numa situação da saúde nossa,
lá com mais de 70 leitos fechados, 10 UTIs fechadas por falta de médico. Quer dizer, esse é o governo que nós temos. Tá certo. E não falamos de política. Vai ter que voltar, mano, velho. Tá. Tá Só bem? marcado. Tem decisão do PSDB, pelo Essa menos semana, isso? essa semana, até quarta-feira. Sai decisão para valer mesmo. Sai um candidato? Sai, vamos ver. Tá. Obrigado por ter Um vindo. abraço. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Obrigado pela sua participação e por estar conosco sempre. Grande abraço.